Oi, alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje, especificamente, a gente vai estudar um pouco sobre noções básicas de geometria. Já ouviram falar em geometria? Geometria é uma palavra que vem do grego e significa o estudo das figuras. Então, gente, hoje a gente vai estudar algumas figuras, tá certo? Vamos aprender a dar nomes para essas figuras de acordo com a quantidade de lados que ela tem, né? Vamos classificar as figuras também pelos ângulos. Já ouviram, já prestaram atenção e se depararam que todos os objetos que estão no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no meio da rua, eles foram feitos derivados das figuras geométricas? Observaram a mesa da sala de jantar, né? A base onde a gente coloca os pratos, as xícaras, o quanto que se assemelha à ideia de um retângulo. Observaram a forma do colchão da cama, a geladeira, as portas do guarda-roupa. Gente, todos os objetos que estão presentes em nosso dia a dia, eles vieram das figuras geométricas. Então, hoje a gente vai conhecer algumas figuras, os nomes dados a elas e vamos aprender outras curiosidades mais, tá certo? Então, vem comigo para a aula de matemática, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, isso é muito importante para o crescimento e fortalecimento do canal e vem comigo para mais uma aula de matemática. Então, gente, iniciamos aqui a nossa aula com o conceito de polígono. Já ouviram falar em polígono? Gente, polígonos são figuras geométricas formadas por vários segmentos de retas, né? São figuras geométricas planas e fechadas, formadas por vários segmentos de retas. Esses polígonos, eles recebem uma classificação. Eles são classificados em polígonos regulares e irregulares, né? Hoje, mais especificamente, a gente vai estudar um pouco sobre os polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Polígonos regulares, gente, nada mais são do que polígonos que contêm o mesmo número de lados, tá bom? Ou seja, são figuras que têm a mesma quantidade de lado, com os mesmos tamanhos em cada lado. Consequentemente, se tem os tamanhos iguais, tem os lados iguais, essa figura também vai ter os ângulos iguais, tá bom, gente? Então, vamos aqui. Iniciando aqui a nossa aula sobre polígonos, trago para vocês aqui esses polígonos bem conhecidos, né? Que são os quadriláteros, gente. A palavra quadrilátero está associada à palavra 4. Tá certo? Então, todas essas 5 figuras que vocês podem perceber aí na sua telinha são figuras formadas por 4 lados. Então, toda figura geométrica que é formada por 4 lados, ela é um quadrilátero. Vamos ver aqui o nome dessas figuras, né? O primeiro quadrilátero estudado é o retângulo. O que é um retângulo, gente? O retângulo é uma figura geométrica formada por 4 lados, né? Tendo uma base com tamanho diferente da largura. Então, aqui eu vou ter base e né, que a base é o comprimento e a largura. São tamanhos distintos, ou seja, são tamanhos diferentes. Temos aqui o quadrado. A ideia de quadrado é uma figura geométrica que tem os 4 lados iguais, tá bom, gente? Temos aqui o losango. O losango também é uma figura geométrica formada por 4 lados iguais. Se você revirar essa figura, ela vai assemelhar a um quadrado, né, gente? A forma como ela está, ela fica diferente de um quadrado, porque ela está na forma inclinada. Mas se você reorganizar esse losango, ele vai lhe remeter à ideia de um quadrado. Temos aqui um paralelogramo, tá bom? O paralelogramo tem esse valor aqui da base, diferente dessa outra aresta, então são tamanhos diferentes. O paralelogramo, ele se assemelha um pouco ao modelo de um retângulo. Só que o retângulo tem as arestas laterais retas, são linhas retas, enquanto que o paralelogramo tem as arestas, né, da lateral inclinadas, tá bom? Trago aqui para vocês um trapézio, que é uma figura geométrica de 4 lados, sendo que ele tem uma base maior, que está embaixo, uma base menor em cima e as 2 arestas que são inclinadas. Então, todas essas figuras que têm 4 lados são chamadas de quadriláteros. 4 lados iguais, quadrado. 4 lados iguais, mas em um modelo inclinado nós temos um losango.
dois lados iguais e dois diferentes, né, que é a base e a altura, temos o retângulo. Paralelogramo, temos dois lados paralelos iguais, né, tanto esses que correspondem à base, como essas arestas da lateral são iguais, né, essas duas são iguais, assim como essas duas também são iguais. Trapézio tem uma base maior, uma base menor e duas arestas da laterais que também são iguais. Vamos fazer aqui um estudo sobre outros polígonos. Gente, os polígonos também, né? Lógico, aqui polígonos regulares. O que é um polígono regular? Um polígono regular é aquele polígono, é aquela figura que tem todos os lados de mesmo tamanho, certo? Consequentemente, o que eu acabei de colocar aqui, se tem os lados de mesmo tamanho, também vão ter a mesma quantidade de ângulos. Tá bom? O mesmo tamanho dos ângulos, quer dizer. Então, a gente vai ver aqui algumas figuras, alguns polígonos, né? Esse polígono aqui formado por três lados iguais, né, gente? Aqui eu tenho um triângulo formado por três lados iguais porque ele é um polígono regular. Mas lembre-se que toda figura formada por três lados, independente de ser lados iguais, lados diferentes, ali eu vou ter a representação de um triângulo. Qualquer figura geométrica que tenha três lados, que você una essas três arestas, esses três segmentos de reta, eles vão se formar um triângulo. Temos aqui um quadrado, uma figura geométrica com os quatro lados iguais, por isso que ele é chamado de polígono regular. Temos aqui essa outra figura geométrica formada por cinco lados, né, gente, que recebe o nome de pentágono, cinco lados iguais, consequentemente, cinco ângulos iguais. Tenho outra figura geométrica formada por seis lados iguais, um hexágono. Temos aqui uma figura formada por sete lados iguais, um heptágono. 8 lados iguais, octógono. 9 lados iguais, eneágono. 10 lados iguais, decágono. Agora a gente vai fazer um estudo sobre os triângulos, essa figura geométrica bem medieval, né, gente? Bem antiga, foi descoberta lá muitos anos atrás, há milhares e milhares de anos. Então, quanto aos triângulos, eles são classificados de acordo com seus lados. Ou seja, eles são classificados de acordo com o tamanho de seus lados, tá bom, gente? Então, aqui vemos o primeiro triângulo na ordem que eles aparecem. Esse triângulo aqui, ele é o triângulo escaleno. Por que ele é chamado de triângulo escaleno? Porque ele tem os três lados com medidas diferentes. Então, aqui, digamos que aqui poderia ser um 5, aqui poderia ser um 9 e aqui poderia ser um 8. Cada lado desse triângulo tem uma medida diferente. Então, esse triângulo comumente é chamado de triângulo escaleno. Temos aqui o segundo triângulo, que é chamado de triângulo isósceles. Quando é que o triângulo é isósceles? Quando ele tem dois lados iguais, como você pode perceber a marcação da caneta, esses dois lados são iguais, e essa basezinha aqui que é diferente. Então, dois lados iguais e um lado diferente, o triângulo recebe a classificação de isósceles. É como se essa aresta medisse 7, essa outra aresta medisse 7 e a base 5. Então, eu vou ter dois tamanhos 7 e um tamanho 5. Eu tenho o exemplo de um triângulo isósceles. Nesse caso do último triângulo, eu tenho um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É quando esse triângulo tem os três lados iguais. Os três lados medem, respectivamente, a mesma medida, tem o mesmo tamanho, né? Como se eu tivesse essa aresta medindo 5 centímetros, essa outra aresta 5 centímetros e essa outra aresta 5 centímetros. Deu para compreender, gente? O estudo dos triângulos, a classificação dos triângulos quanto aos lados. Triângulo que tenha os três lados com medidas diferentes, triângulo escaleno. Triângulo que tenha dois lados iguais e uma medida diferente, triângulo isósceles. Triângulos que tenham os três tamanhos medindo o mesmo valor, eu tenho um triângulo equilátero. Agora veremos o estudo dos triângulos, né? A classificação quanto aos ângulos. Acutângulo, retângulo e obtusângulo. Veremos aqui no exemplo anterior, no slide anterior, a classificação dos triângulos quanto aos lados, né? Três tamanhos diferentes
escaleno, 2 tamanhos iguais e um diferente isósceles, 3 tamanhos iguais, equilátero. Agora a gente vai aprender a conceituar os triângulos quanto aos ângulos, gente. Todo triângulo tem 3 lados, respectivamente, cada lado, quando se junta um com o outro, forma ângulos. Então, tem 3 lados, respectivamente, tem 3 ângulos, tá bom? Quando é que o triângulo ele recebe esse nome de acutângulo? Quando ele tem os 3 ângulos internos são medidas menores que 90 graus. Gente, se os 3 ângulos tiver uma medida que seja menor do que 90 graus, o triângulo ele é acutângulo. Porque esses ângulos menores que 90 graus são chamados de ângulos agudos. E a denominação do triângulo é acutângulo. Então, ele pode ser 1, 2, 3, até 89 graus. Quaisquer triângulos que tenham os 3 ângulos menores que 90 graus, o triângulo é classificado como um triângulo acutângulo. Temos aqui o segundo exemplo, né, de um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele triângulo em que um de seus ângulos é um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus. Elane, os outros 2 ângulos têm alguma importância? Não. Se um dos ângulos medirem 90 graus, se um dos ângulos for um ângulo retângulo, né, for um ângulo reto, quer dizer, eu já sei que o triângulo vai ser chamado de triângulo retângulo, tá bom? O outro triângulo, gente, é o triângulo obtusângulo, né? A palavra obtuso significa ângulo grande. Então, aqui eu tenho um exemplo de um ângulo bem grande. Esse ângulo aqui eu não sei o valor dele, ele é chamado de ângulo θ, que é uma letra grega do alfabeto. Porém, se você observar aqui, esse ângulo aqui, ele mede mais de 90 graus. Então, gente, todo triângulo em que um dos ângulos tem valor maior que 90 graus, ele é obtusângulo. Se ele tiver um ângulo de 90 graus, ele é retângulo. E se ele tiver os 3 ângulos menores que 90 graus, ele é acutângulo. É só questão de regra, definição, tá bom? 3 ângulos menores que 90 graus, triângulo acutângulo. Um ângulo reto, que vale 90 graus, triângulo retângulo. Um ângulo maior que 90 graus, triângulo obtusângulo. Elane, se porventura esse meu ângulo aqui me diz 91 graus, ele seria um ângulo obtusângulo? Ele seria um triângulo obtusângulo? Seria sim, gente. Para ser obtusângulo, ele tem que ter um dos seus ângulos maiores que 90 graus, tá bom? Outra propriedade importante sobre os triângulos, gente, é a soma dos seus ângulos internos. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer mede 180 graus. Todo triângulo qualquer, ao ser somado, os 3 ângulos, gente, é para dar 180 graus. Nem 1 grau a menos, nem 1 grau a mais. Se não der 180 graus, é porque as medidas foram colocadas incorretamente ou você somou errado. Mas não pode, tá, gente? Os 3 ângulos têm que fechar exatamente 180 graus. Então, aqui eu trago para vocês que esse ângulo aqui mede 35 graus. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto que mede 90 graus. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. E esse outro ângulo aqui que eu vou chamar de X. Então, esse ângulo aqui a gente vai descobrir. Então, eu posso descobrir da seguinte maneira. Vejamos aqui comigo no slide seguinte. Eu tenho um ângulo X, tá bom? Esse ângulo X somado com um ângulo de 35 graus, somado com um ângulo de 90 graus, quando eu somar esses 3 ângulos, é para dar 180 graus. Aqui é a armação da minha expressãozinha. Então, aqui o X, que é o ângulo que eu vou descobrir, eu vou repetir e vou somar esses 2 valores que eu já tenho em graus. 35 graus mais 90 graus, 125 graus, que é igual a 180. Gente, agora aqui virou uma equação de primeiro grau. Qual que é a regra? Letras no primeiro membro, números no segundo membro. Então, eu vou deixar o X no primeiro membro, que é a letra que eu vou querer descobrir. Igual, vou repetir o 180 que já está no segundo membro e o 125 que estava positivo lá no primeiro membro, eu vou trazer ele e ele vai vir negativo, menos 125. Então, X é igual 180 graus menos 125 graus,
55 graus. Então, eu descobri que o ângulo X mede 55 graus. Demonstrando aqui para ficar mais fortalecido com o entendimento, né? Então, você tem o ângulo X, tá bom? Que é o ângulo que você vai descobrir. Esse ângulo X vai ser somado com o ângulo de 35 graus, que foi dado na figura, mais o ângulo reto, que vale 90 graus. Esses três ângulos, quando for somado, gente, tem que dar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo. O que eu faço? Vou repetir o X, que é o ângulo que eu tenho para descobrir. Vou juntar esses dois ângulos que eu já sei os seus valores. 35 graus mais 90 graus vai dar mais 125 graus, igual a 180 graus. O que eu faço, gente? Letras no primeiro, que é o X, e números no segundo. Então, eu vou repetir no segundo membro o 180 graus que já está, o 125 que estava positivo, eu vou trazer ele. Então, ele vai vir negativo. X é igual, agora é só subtrair, 180 graus menos 125 graus, 55, descobri o ângulo que faltava. Próximo slide que fala sobre perímetro de figuras planas. Gente, o que é o perímetro? Perímetro é a soma, tá bom? Trago aqui para vocês um trapézio, tá bom? Onde você vai encontrar o perímetro. Então, você vai somar esse lado com esse, com esse, com esse. É só realizar a soma. O resultado daquela soma é o perímetro da figura. Vejamos aqui como fazer de forma manualmente. Então, gente, eu vou colocar aqui P de perímetro, tá bom? A gente vai somar os 5 centímetros mais 4 centímetros mais 4 centímetros mais 2 centímetros. Foca aqui no slide. Olha, 5 centímetros mais 4 mais 4 mais 2. Essa soma toda, né, gente? Vai dar quanto? 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 2, 15. Então, o perímetro da minha figura deu 15 centímetros. Não esqueça que o perímetro nada mais é do que a soma dos lados da figura. Se a figura tem 10 lados, some os 10 lados. Nesse caso, a figura tem 4 lados, somamos os 4 lados. Qual o perímetro da figura abaixo? Eu trago aqui uma figura mais desgovernada, porém a gente vai somar todos os lados. Eu vou somar esse lado 10, mais esse 3, mais esse 2, mais esse 7, mais esse 2, mais esse 1, mais esse 3 e mais esse outro lado que mede 8. E assim eu vou fechar o meu perímetro. Então, alunos, vejamos como devemos fazer. Representação P de perímetro, vou pegar a medida 10, somar com 3, somar com 2, somar com 7, somar com 2, somar com 1, somar com 3 e somar com 8, tá bom? Esse meu perímetro vai dar igual a 10 mais 3, 13, com 2, 15, com 7, 22, com 2, 24, com 1, 25, com 3, 28 e com 8, 36. Perímetro é igual a 36 centímetros. Veremos aqui de olho na tela como somarmos o perímetro, né, de forma normal, sem ir para a folha do caderno. Então, 10 mais 3, 13, com 2, 15, com 7, 22, com 2, 24, com 1, 25, com 3, 28 e com 8, 36. Descobri que o perímetro da minha figura abaixo corresponde a 36 centímetros. Boa aula, bons estudos, alunos. Espero que todos tenham compreendido e agora vamos exercitar fazendo a atividade que vai ficar como tarefa de casa para vocês.